Oi pessoal, meu nome é Rebeca, sou monitora do módulo de metabolismo e hoje a gente vai ver sobre o metabolismo dos carboidratos, que é o tema desse quarto GT. Para começar, vamos relembrar como é que acontece a digestão e a absorção dos carboidratos. Como vocês sabem, a digestão dos carboidratos inicia na boca, onde a gente tem dois tipos de digestão: a mecânica, com o processo da mastigação, e a química, através da ação da ptialina, que está presente na nossa saliva e que é uma enzima do tipo alfa-amilase. E o que é que isso quer dizer? Então, a alfa-amilase tem a função de hidrolisar as ligações do amido, que é um polissacarídeo. Mas ela não consegue quebrar todos os tipos de ligação do amido, apenas as ligações lineares do tipo alfa-1,4. Por isso que a gente chama de alfa-amilase, porque ela não consegue quebrar as ramificações do amido. E aí, como resultado dessa quebra, o amido vai ser transformado em disacarídeos, principalmente a maltose, oligosacarídeos não ramificados, como a maltotriose, e em alfa-dextrinas, que são oligosacarídeos ramificados, ou seja, aqueles que ainda têm essas ramificações que a amilase não consegue quebrar. E só lembrando para vocês que, além do amido, existem também outros carboidratos que são abundantes na nossa dieta, como a celulose, mas no caso dela, nós seres humanos não temos nenhuma enzima que seja capaz de hidrolisá-la. Então, nós não conseguimos digeri-la. Então, continuando, a ação da amilase salivar se mantém, mas só até o momento em que ela chega ao estômago e se mistura às secreções gástricas. Porque, como a gente também já viu, essas secreções são ácidas e isso inativa a amilase salivar. Aí, quando o conteúdo do estômago chega no intestino delgado, ele é neutralizado pelo bicarbonato secretado pelo pâncreas e a amilase pancreática vai dar continuidade ao processo de digestão. Essa enzima vai quebrar os produtos resultantes da ação da amilase salivar em carboidratos ainda menores. Aí teremos maltose, maltotriose, a própria glicose e vários outros polímeros de glicose também. E é importante lembrar que a amilase pancreática também não consegue hidrolisar as dextrinas. O próximo passo da digestão vai ocorrer através das enzimas localizadas nos enterócitos, que formam a borda e escova das microvilosidades do intestino delgado. Essas enzimas também são chamadas de disacaridases, e as principais são a lactase, sacarase, maltase e isomaltase ou alfa-dextrinase. E aí elas vão quebrar os disacarídeos em monossacarídeos hidrossolúveis. Por exemplo, a lactase hidrolisa a lactose em galactose e glicose. A sacarase hidrolisa a sacarose em frutose e glicose. A maltase hidrolisa a maltose em múltiplas moléculas de glicose. E a isomaltase ou alfa-dextrinase consegue quebrar a alfa-dextrina. Então, depois que o polissacarídeo foi digerido e reduzido a monossacarídeo, ele vai ser absorvido. O monossacarídeo absorvido em maior quantidade é a glicose, então é importante a gente saber como que ocorre esse processo. Primeiro, na membrana basolateral das células epiteliais intestinais, a gente vai ter transporte ativo do sódio de dentro da célula para o líquido intersticial. Isso vai diminuir a concentração dele dentro da célula e vai gerar um fluxo de sódio na parte apical da célula, mandando o sódio do lumen intestinal para dentro da célula. E aí, para entrar para dentro da célula, esse sódio vai se ligar a uma proteína transportadora, localizada na borda e escova da célula, chamada de SGLT. O SGLT vai mandar o sódio para dentro da célula junto com a glicose, e é assim que ela vai ser absorvida através desse cotransporte com o sódio. Bom, agora a glicose já está dentro da célula, mas ela precisa sair para poder chegar no sangue, né? Então, a glicose vai sair pela membrana basolateral por difusão facilitada com a ajuda de um transportador chamado GLUT2. Além da glicose, nós temos também outros monossacarídeos, como a frutose e a galactose. A galactose vai ser absorvida da mesma forma que a glicose, através do SGLT. E a frutose vai ser absorvida por difusão facilitada através do GLUT5. E tanto a frutose quanto a galactose vão sair da célula da mesma forma que a glicose, através do GLUT. Então, glicose e galactose entram pelo SGLT e frutose entra pelo GLUT5. E todas saem da célula intestinal em direção aos capilares pelo GLUT2.
Ao chegar nos capilares das vilosidades intestinais, os monossacarídeos vão seguindo com o fluxo sanguíneo, principalmente em direção ao fígado e em menor quantidade em direção ao pâncreas. Lá no fígado, a gente vai ter conversão da galactose e da frutose em glicose, vai ter também o processo de gliconeogênese, armazenamento do glicogênio e formação de compostos químicos a partir de produtos intermediários do metabolismo dos carboidratos. Esses processos a gente vai ver mais a fundo nos próximos slides. E além do fígado, a glicose segue também em direção ao pâncreas para promover a liberação de insulina. E além da glicose, a gente tem também peptídeos que estimulam a secreção de insulina pelas células pancreáticas, o GLP-1 e o GIP, que são chamados de incretinas. As incretinas são liberadas pelo trato gastrointestinal após as refeições e vão agir sobre as células pancreáticas. Nas células beta, elas estimulam a liberação de insulina e nas células alfa, elas inibem a liberação de glucagon. A liberação de insulina vai aumentar a captação periférica de glicose e a liberação de insulina junto com a diminuição do glucagon vai reduzir a produção hepática de glicose. E assim a gente vai ter o controle da glicose. Então, o papel das incretinas é fazer uma liberação antecipatória da insulina para evitar um aumento súbito na concentração de glicose plasmática quando os alimentos eles são absorvidos. Como a gente sabe, o catabolismo é a quebra de macromoléculas para a liberação de energia para o organismo. O primeiro estágio do catabolismo corresponde à digestão, que é o processo pelo qual os macronutrientes vão ser hidrolisados em moléculas menores. Então, os lipídios serão degradados em ácidos graxos e glicerol, os carboidratos em glicose e as proteínas em aminoácidos. No estágio 2, esses compostos passarão por reações químicas, gerando acetil-CoA. Por fim, no estágio 3, o acetil-CoA vai passar pelo ciclo do ácido cítrico, vai sofrer uma série de reações químicas e no final a gente vai ter a liberação de energia na forma de ATP. Eu trouxe essa visão geral só para vocês terem uma noção de como o processo funciona como um todo, mas agora a gente vai ver um pouco mais detalhado focando na parte dos carboidratos. Então, até agora, a gente já viu como ocorre o estágio 1, que é a parte da digestão até chegar na formação da glicose. E a partir de agora, a gente vai ver como ocorre o estágio 2 e o estágio 3. A glicólise é o processo pelo qual há quebra da molécula de glicose para formar ácido pirúvico ou piruvato. Esse processo ocorre dentro do citoplasma de todas as células mediante uma sequência de 10 reações químicas sucessivas. Primeiro, a glicose entra na célula e, diferentemente do que a gente viu no enterócito, agora ela vai entrar através de um transportador GLUT. Já dentro da célula, a glicose é fosforilada e transformada em glicose 6-fosfato. E isso é importante para que ela permaneça dentro da célula e não saia por difusão. A partir daí, teremos as reações e o produto final dessa etapa será 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de ATP e 4 de hidrogênio. Esse processo pode ocorrer em situações aeróbicas e anaeróbicas. Em condições anaeróbicas, o piruvato que foi produzido será transformado em lactato pela enzima lactato desidrogenase. Já em condições aeróbicas, o piruvato que foi produzido vai ser convertido em acetil-CoA. Cada molécula de piruvato vai ser convertida em uma molécula de acetil-CoA, ou seja, como tínhamos 2 piruvatos, agora temos 2 acetil-CoA. Aí a reação fica 2 piruvato mais 2 CoA reagem para formar 2 acetil-CoA mais 2 CO2 mais 4 hidrogênios. Aí, esse acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico, que acontece dentro da mitocôndria. O ciclo de Krebs corresponde a uma série de 8 reações cíclicas que vão transformar as 2 moléculas de acetil-CoA em 2 CoA, 4 CO2, 16 hidrogênios e 2 ATPs. Como a gente viu, são formados 24 hidrogênios ao longo desse processo. 4 na glicólise, 4 na formação do acetil-CoA e 16 agora no ciclo de Krebs. 20 desses hidrogênios vão se combinar com o NAD+, e através da enzima desidrogenase teremos NADH e íon hidrogênio, que participarão de reações oxidativas para formar mais ATP. Os outros 4 hidrogênios são liberados da desidrogenase e vão diretamente para o processo oxidativo.
Aí, nesse caso, são liberados 2 ATPs para cada 2 átomos de hidrogênio. Então, a gente tem 4 moléculas de ATP. Assim, a gente chega na fase da fosforilação oxidativa. Na primeira etapa dessa fase, a gente tem a ionização dos átomos de hidrogênio. Então, vão ocorrer reações que, no final, vão separar cada átomo de hidrogênio em íon hidrogênio e elétron. Os elétrons retirados vão para a cadeia transportadora de elétrons e, no final, a gente tem formação de água e de grandes quantidades de ATP. São 3 ATPs para cada 2 hidrogênios oxidados, totalizando 30 moléculas de ATP. Então, no final de tudo, para cada molécula de glicose, teremos 38 moléculas de ATP, 2 na glicólise, 2 ao final do ciclo de Krebs, 30 após a ionização do hidrogênio e da cadeia transportadora de elétrons, e 4 após a liberação daqueles 4 átomos de hidrogênio. Além da glicólise, que é fundamental para a produção de energia, temos outras rotas metabólicas. A glicogênese é a formação de glicogênio, polissacarídeo, a partir de glicose pela enzima glicogênio sintase. Ela ocorre principalmente no fígado e nos músculos. Essa é uma forma de armazenar a glicose que não será usada no processo de glicólise. Então, por exemplo, o músculo vai armazenar o glicogênio para consumo próprio durante o exercício. Então, ele só vai utilizar essa reserva de glicose quando ele necessitar de uma fonte rápida de energia. A glicogenólise é a degradação do glicogênio em glicose através da enzima glicogênio fosforilase. Essa enzima é ativada pelo aumento da adrenalina e do glucagon. A adrenalina ela é liberada pela glândula adrenal quando o sistema nervoso simpático é estimulado para aumentar a disponibilidade da glicose para o metabolismo energético rápido. O glucagon é secretado pelas células alfa do pâncreas quando o nível sérico de glicose está muito baixo e vai atuar estimulando a glicogenólise para aumentar a concentração de glicose no sangue. E aí esse processo vai ocorrer principalmente no fígado e nos músculos. No fígado, a glicogenólise vai ser importante como fonte de glicose sanguínea e no músculo ela vai ser importante para a produção de ATP. A gliconeogênese é a formação de glicose a partir de outros substratos, como piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos, entre outros. Lembrando que os ácidos graxos não podem ser utilizados na gliconeogênese. Esse processo é estimulado pela diminuição do nível celular dos carboidratos e da glicose sanguínea e pela ação do cortisol. A adenohipófise percebe a diminuição dos níveis de carboidrato e começa a secretar corticotropina, que estimula o córtex adrenal a secretar cortisol. Esse hormônio mobiliza proteínas e as disponibiliza na forma de aminoácidos, que servirão de substrato para a produção de glicose. Aí, 80% ocorre no fígado e 20% ocorre nos rins. No estado pós-prandial, ou seja, após fazermos uma refeição, ocorre a distensão da parede do TGI, que é percebido por receptores de estiramento, que vão aumentar a entrada de neurônios sensoriais no sistema nervoso central, resultando em aumento da estimulação parasimpática. Além disso, como a gente viu anteriormente, a presença de carboidratos no TGI estimula as células endócrinas do intestino a secretar incretinas. A estimulação parasimpática e as incretinas vão agir lá nas células beta do pâncreas, estimulando a liberação de insulina. Além desses mecanismos, o próprio aumento de aminoácidos e de glicose no plasma, resultantes da digestão e absorção dos nutrientes, também contribui para a liberação de insulina. Então, o aumento da insulina vai agir sobre as células do fígado e a gente vai ter aumento da fosforilação da glicose. Consequentemente, teremos aumento da glicogênese e diminuição da glicogenólise e da gliconeogênese. Além do aumento da glicogênese, teremos também o aumento da glicólise. Consequentemente, mais acetil-CoA será produzido e ele servirá de precursor para a síntese de ácidos graxos. Então, nós também teremos aumento da lipogênese. E além de ajudar na formação de ácidos graxos, a gente também viu que o acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Então, vai ter também aumento da produção de energia. E um outro mecanismo que também aumenta é a síntese proteica. Então, essa é a ação da insulina no fígado. Vai ter aumento da glicólise, da glicogênese, da lipogênese e da síntese proteica. A insulina também age nos músculos.
tecido adiposo e outras células, aumentando o transporte de glicose. Eu vou falar melhor isso nos próximos slides. E aí, todos esses mecanismos vão culminar na diminuição da concentração de glicose no plasma. A insulina, de uma forma geral, age diminuindo a taxa de glicose plasmática e aumentando o transporte dessa glicose para dentro das células, para que ela possa ser usada. Isso quer dizer que, como a gente viu, ela aumenta a glicólise e a glicogênese, mas diminui a glicogenólise e a gliconeogênese. Então, como é que ela facilita o transporte da glicose? No estado alimentado ou pós-prandial, a insulina liberada vai se ligar ao seu receptor nas células e vai desencadear uma cascata de transdução de sinal, que vai fazer com que vesículas que contenham os transportadores de glicose, localizadas no citoplasma da célula, sejam translocadas para a membrana celular. Ou seja, ela vai mandar o glúten do citoplasma para a membrana, para que a glicose que está do lado de fora possa entrar na célula por difusão facilitada. Quando a gente está em jejum, não temos o estímulo para a liberação de insulina, então o glúten fica no citoplasma da célula e não na membrana. Aí a glicose não consegue entrar na célula. Isso vai ser importante para que a gente não tenha, por exemplo, hipoglicemia. E só lembrando também que nem todas as células do nosso corpo dependem da insulina para poder expressar o glúten. O músculo esquelético, por exemplo, quando está sendo exercitado, ele não precisa da insulina para expressar o glúten. Agora a gente vai ver como a glicose estimula a secreção de insulina pelas células beta do pâncreas. Primeiro, a glicose entra na célula pelo glúten, passa por todo o processo de glicólise e no final a gente vai ter formação e aumento da concentração de ATP. Esse ATP vai se ligar a canais de potássio, que na presença do ATP vão se fechar. O potássio se acumula na célula, a gente vai ter aumento das cargas positivas e aí a célula despolariza. Essa despolarização abre os canais de cálcio e quando o cálcio entra na célula, ela vai estimular a exocitose de vesículas contendo insulina. Nesse slide eu coloquei uma tabela contendo os principais fatores que aumentam ou diminuem a secreção de insulina. Aí depois vocês podem dar uma olhada com calma. No estado de jejum, a gente tem uma diminuição da concentração sérica de glicose, que estimula as células alfa do pâncreas a secretar glucagon. Ao mesmo tempo, essa diminuição da glicose plasmática inibe as células beta do pâncreas para que elas não liberem insulina. O glucagon vai agir nas células hepáticas, estimulando a glicogenólise e a gliconeogênese, e, consequentemente, haverá um aumento da glicose disponível e aumento da glicemia. Além disso, o glicogênio também tem a função de aumentar a lipólise. E como a gente viu, a insulina age aumentando a lipogênese. Então, nesse caso, em que ela vai estar inibida, teremos mais um estímulo para a lipólise. Então, as gorduras armazenadas serão quebradas e a gente vai ter aumento da liberação de ácidos graxos. A ausência de insulina, combinada com essa grande liberação de ácidos graxos, vai fazer com que lá nas células hepáticas esses ácidos graxos sejam beta-oxidados nas mitocôndrias e aí a gente vai ter grande liberação de acetil-CoA. Uma grande parte desse acetil-CoA que foi produzido é condensado para formar ácido acetoacético, que vai ser liberado no sangue, passa para as células periféricas e vai ser novamente convertido em acetil-CoA e utilizado como energia. Mas, se for liberado muito ácido acetoácido, não vai ter como as células metabolizarem tudo e ele vai ficar se acumulando no sangue, podendo gerar acidose. Então, como eu falei para vocês, no jejum, o glicogênio vai ser transformado em glicose através da glicogenólise, lá no fígado, para produzir energia. No tecido adiposo, a gente vai ter lipólise e os ácidos graxos formados vão para o fígado e podem sofrer beta-oxidação para formar corpos cetônicos, ou eles podem ir para o músculo para produzir energia. As proteínas vão ser degradadas em aminoácidos, o glicogênio do músculo pode virar piruvato ou lactato e os três podem ser utilizados para formar glicose através da gliconeogênese. E a glicose e os corpos cetônicos formados são utilizados pelo encéfalo para produzir energia. Então, para resumir, no estado alimentado a gente tem predomínio da ação da insulina, que vai aumentar a glicólise, a glicogênese, a lipólise e a síntese proteica. No estado de jejum, a gente vai ter predomínio da ação do glucagon, que vai aumentar a glicogenólise, a gliconeogênese e a cetogênese.
O glucagon vai ser inibido pelo aumento da glicemia e pela somatostatina e vai ser estimulado pela diminuição da glicemia, pelo aumento de aminoácidos no sangue e pela atividade física. Além da insulina e do glucagon, temos também outros hormônios importantes que atuam no metabolismo dos carboidratos. O cortisol, a gente já viu lá na gliconeogênese, ele é secretado pelo córtex da adrenal como resposta à hipoglicemia, inibindo a utilização celular da glicose e promovendo a utilização dos lipídios. Além do cortisol, temos também a epinefrina ou adrenalina, que a gente também já viu, só que lá na glicogenólise. Então, ela é secretada pelas adrenais em resposta a um estímulo do sistema nervoso simpático e estimula a glicogenólise, aumentando a quantidade de glicose disponível. Ela também age nas células adiposas através de lipólise, liberando ácidos graxos. Durante a atividade física, as concentrações plasmáticas de glucagon, cortisol e adrenalina estão aumentadas. Então, a gente vai ter estímulo à gliconeogênese e à glicogenólise, para que mais glicose fique disponível para ser usada como fonte de energia. Mas, apesar de termos aumento da glicemia durante o exercício, a gente tem inibição da secreção de insulina pelo estímulo do sistema nervoso simpático lá nas células beta do pâncreas. E por que isso é importante? Porque se a gente tiver pouca insulina, a glicose não vai conseguir entrar em algumas células e vai ter mais glicose disponível para o músculo. Como eu já tinha mencionado para vocês, nem todas as células são dependentes de insulina para espessar o glúteo. Quando o músculo está sendo exercitado, a própria contração dele vai fazer com que o glúteo seja translocado para a membrana e, consequentemente, a glicose possa entrar na célula muscular para ser utilizada como fonte de energia. Além disso, o cortisol e a adrenalina também vão atuar convertendo os triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol. Para finalizar, vamos falar sobre diabetes mellitus. Diabetes é uma doença em que o paciente apresenta hiperglicemia por conta de uma secreção inadequada de insulina e ou por conta de uma resposta anormal das células-alvo. Existem dois tipos de diabetes. A principal causa do diabetes tipo 1 é a autoimunidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de uma forma bem geral, as próprias células de defesa desse paciente vão destruir as células beta do pâncreas. Então, o paciente tem uma tendência à degeneração das células que produzem insulina. Isso quer dizer que ele não vai produzir insulina, então o tratamento desse tipo de paciente é administrar insulina. Normalmente, se trata de um paciente jovem, com menos de 20 anos, mais magro, e corresponde à minoria dos casos de diabetes. No tipo 2, o paciente vai ter uma resistência à insulina, ou seja, as células-alvo vão ter uma sensibilidade diminuída aos efeitos da insulina. Como resposta, as células beta do pâncreas vão intensificar a produção de insulina e o paciente vai ter hiperinsulinemia, apesar de a insulina não conseguir desempenhar o papel dela de forma efetiva. E aí, nos estágios mais avançados, as células beta podem acabar se exaurindo e não conseguindo mais liberar quantidades suficientes de insulina para impedir a hiperglicemia. Normalmente, esse paciente é mais velho e o tipo 2 está muito associado também à obesidade e ao excesso de peso. A falta de insulina vai alterar o metabolismo, principalmente no período pós-prandial, que é quando a gente mais utiliza a insulina. São muitas as alterações que podem ocorrer, principalmente no paciente com diabetes tipo 1, que não produz insulina. Mas vamos aqui focar nas alterações relacionadas a SGT de carboidratos. Então, sem insulina, o paciente tem hiperglicemia, redução da glicólise e da glicogênese, porque a glicose não entra na célula. Aí os músculos vão degradar as proteínas para produzir aminoácidos, vai ter estímulo à gliconeogênese e à glicogenólise, que vai acabar aumentando ainda mais a glicemia do paciente. E a gente vai ter também lipólise com liberação de ácidos graxos para a geração de energia e também para a formação de corpos cetônicos, que pode causar uma complicação bem grave chamada cetoacidose diabética. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida podem vir falar com a gente.